Era a última semana de dezembro, e o pequeno hospital do condado parecia uma ilha de luzes brancas em um mar de neve. Sarah Soliman, uma cirurgiã de 35 anos, usava o cabelo preso em um coque apertado e a serenidade de quem aprendera a viver sob pressão. Ela era conhecida por sua precisão cirúrgica e uma calma quase enervante. Nos corredores, todos diziam que nada poderia derrubá-la. Ela era casada com Michael Darcy, seu namorado de adolescência, um homem que sempre sabia usar as palavras certas e o sorriso que desarmava conflitos. Aos olhos de todos, eles eram o casal perfeito. Ele, atencioso, ela, brilhante. Mas por trás dessa imagem, Sarah carregava o peso de quase todas as contas e uma rotina que se tornara previsível, mesmo em silêncio. Naquela e Natal, Michael lhe dissera em voz baixa que não poderiam viajar para a casa do lago como todos os anos, porque seu pai estava se sentindo mal. Faça o turno de guarda, querida. O hospital precisa de você, pedir a ele, beijando-a na testa. Sarah, acostumada a priorizar os outros, concordou. Ela passou o dia 24 de dezembro em meio a bisturis, luzes frias e o cheiro de desinfetante, com um pequeno broche de floco de neve preso ao uniforme cirúrgico. Um gesto quase infantil que ninguém notou. Lá fora, o mundo celebrava e ela achava que isso também significava amor de sister sem drama. Mas tudo mudou às 22h17. Quando uma notificação em seu celular quebrou a monotonia como um alarme. Era uma foto. A casa do lago, o pinheiro iluminado na varanda, Michael sorrindo ao lado de uma mulher de casaco vermelho e cabelos castanho-mel. O coração de Sarah não reagiu imediatamente. Ela apenas encarou a tela com a neutralidade treinada de alguém que viu vidas serem ceifadas em questão de segundos. No canto inferior da imagem, sua caneca azul com o brasão da Universidade de Michael era reconhecível, e no corrimão da varanda pendia uma estrela prateada, a mesma que ela havia comprado para o primeiro Natal de casados. A postagem, feita pelo cunhado que nunca soube ficar em silêncio, dizia: "Família reunida, finalmente." 3 minutos depois, a mensagem desapareceu do perfil, apagada sem deixar rastros, como se nada tivesse acontecido. Mas Sarah já a havia salvo. Ela não disse uma palavra, não ligou para ninguém, simplesmente caminhou até a sala de descanso, olhou seu reflexo no espelho embaçado e pensou que o silêncio poderia ser uma arma mais afiada que um bisturi. Nos dias seguintes, ela continuou trabalhando com a mesma frieza profissional que lhe granjara respeito no hospital, mas algo havia mudado. A precisão de seus movimentos na sala de cirurgia havia se tornado um método para outra coisa. A compreensão, ela esperou, observou, não mencionou a foto para Lisa, sua amiga de plantão, nem para o marido. Apenas começou a tomar notas mentais, horários, desculpas, padrões. Michael voltava mais tarde do que o habitual, exalava um perfume desconhecido e sempre encontrava um motivo para não jantarem juntos. Foi em Tuokyu. Sarah decidiu que, se quisesse descobrir a verdade, faria do seu jeito. Sem cenas, sem lágrimas. Apenas fatos. E fatos, pensou ela, são a única cirurgia que nunca mente. Certa noite, enquanto revisava arquivos em seu escritório, ela ligou para Lisa, sua melhor amiga do asilo. Lisa tinha aquela mistura de ironia e ternura que a vida no hospital acaba forjando. Ela ouviu a história sem interromper e, num sussurro, disse: "Tenho um contato que pode te ajudar. Não por vingança, para ter certeza." Foi assim que ela conheceu o detetive particular Mark Delaney, um ex-policial que agora trabalhava em casos de infidelidade e fraude doméstica. Mark era meticuloso, discreto e tinha aquele olhar cansado de alguém que já viu muitas ruínas disfarçadas de casamentos felizes. Em questão de dias, ele rastreou movimentos locais e até reservas de hotel. O relatório era tão claro quanto um bisturi em pele viva. Michael estava em um relacionamento com Amanda Morrison, uma colega de escritório. Havia eles estavam usando a casa do lago como esconderijo, uma propriedade que Sarah havia reformado com suas próprias economias.
A descoberta não a fez gritar ou chorar. Pelo contrário, sua mente tornou-se cirúrgica, calculista, quase fria. Sarah passou uma noite inteira na cozinha, com o arquivo aberto e uma xícara de café sem açúcar nas mãos. Revisou cada recibo, cada fatura, cada transferência. 90% das despesas estavam em seu nome, todas as reformas pagas com sua conta. Era ela quem financiava o caso. Essa constatação lhe deu mais força do que raiva. Se tudo isso me pertence, eu também posso decidir como termina, pensou. Não precisava de vingança emocional. Precisava de precisão. Então, começou a planejar o desfecho de sua própria história com a calma de quem prepara uma grande cirurgia. Primeiro, sem testemunhas. Depois, sem remorso. O primeiro passo foi legal, não emocional. Sarah marcou uma consulta com um advogado especializado em direito imobiliário. Chegou pontualmente, carregando uma pasta cheia de documentos e um rosto tão controlado que o homem presumiu que se tratasse de uma disputa comercial. Explicou tudo sem levantar a voz. As transferências, a casa no lago, a vida dupla. Quando terminou, o advogado, um homem de barba grisalha, e a paciência de um relojoeiro de Slee, algo que ela jamais esqueceria. Emoções são como fogo, doutora, mas a papelada é como a água que as apaga. Essa frase se tornou seu mantra nas semanas seguintes. Começou a reunir provas, a gravar conversas, a documentar todas as despesas compartilhadas. Enquanto isso, Michael continuava a representar o marido perfeito, sem imaginar que cada sorriso seu seria arquivado como prova. A segunda fase veio logo depois, a estratégia silenciosa. Sarah instalou discretamente câmeras na casa do lago, trocou as fechaduras e incorporou um sistema de alarme diretamente ligado à polícia local. Cada movimento era calculado, medido, sem margem para erro. Enquanto ela fingia normalidade, até mesmo ternura. Jantavam juntos, assistiam a séries antigas, conversavam sobre projetos que nunca se concretizariam. Na superfície, ela ainda era a esposa abnegada e confiável, aquela que sacrificava folgas por plantões, aquela que não fazia perguntas. Mas por dentro, algo havia sido liberado, uma certeza tão serena quanto perigosa. Ela não precisava mais revelar nada. Agora, apenas esperava o momento exato para expor tudo com a precisão de uma incisão bem feita. A oportunidade surgiu pouco antes do ano novo. Michael disse a ela que passaria o dia 31 na casa dos pais. Só um tempinho para ficar com eles. Sarah fingiu hesitar, mas finalmente concordou. Vou cobrir um plantão extra no pronto-socorro, respondeu ela com naturalidade, sem nem mesmo tremer a voz. Naquela noite, arrumou uma pequena mala e foi até a casa de Lisa, onde a esperava com vinho tinto e um silêncio cúmplice. Do seu laptop, Sarah se conectou ao sistema de câmeras da casa do lago. O monitor mostrava neve caindo na varanda, a luz bruzuleante das lanternas e o interior, arrumado como um cenário. Tudo estava pronto. As 21H06, os primeiros carros entraram na garagem. Michael, Amanda e sua família, rindo com a confiança de quem acha que tem o mundo sob controle. Sarah observava cada detalhe com uma serenidade quase irreal. Amanda, vestida com um casaco bege, brindava com champanhe. Michael colocava lenha na lareira, enquanto sua mãe, animada, gravava um vídeo para as redes sociais. Ninguém imaginava que aquela reunião familiar seria lembrada por motivos tão diferentes. Quando o relógio bateu 23h49, um dos sensores do sistema foi acionado, registrando a entrada não autorizada. Em menos de 5 minutos, sirenes da polícia quebraram o silêncio da mata. Michael saiu para a varanda, com as mãos levantadas, confuso, enquanto policiais entravam com lanternas e mandados. Amanda tentou escapar, mas um policial a impediu. Ela tinha um mandado de prisão pendente por agressão. Na tela, Sarah assistia sem pestanejar. Era seu jeito de brindar o ano novo. A cena se desenrolou como um roteiro cuidadosamente ensaiado. Vizinhos, atraídos pelo barulho, começaram a sair de suas casas. Alguns filmavam à distância, outros murmuravam o nome de Michael,
reconhecendo-o. A notícia se espalhou antes da meia-noite. Filho de família respeitada preso por invasão de propriedade. No vídeo transmitido por uma emissora local, a placa na entrada era claramente visível. Propriedade privada menos Sarah Soliman, MD. Cada detalhe falava por si. Quando a polícia escoltou Amanda até a viatura, a neve cobria seu rosto manchado de lágrimas e álcool. Michael tentou explicar algo aos policiais, mas ninguém quis ouvir. Tudo foi registrado: as datas, as chaves trocadas, as advertências legais. Sarah não havia deixado uma única ponta solta. Da casa do Lisa, a cirurgiã observava em silêncio, sem uma gota de vinho na mão. Ela não sentia alegria nem tristeza, apenas uma profunda limpeza interior, como se finalmente pudesse respirar sem anestesia. Lisa olhava em silêncio, sem ousar perguntar nada. A televisão ainda estava ligada, mostrando as luzes de emergência e os carros cobertos de neve. Naquele instante, Sarah compreendeu que sua vingança não era punição, mas libertação. Ela havia transformado dor em precisão e silêncio em justiça. Quando seu telefone começou a vibrar com ligações desesperadas da família Darcy, ela simplesmente o colocou virado para baixo sobre a mesa. Ninguém merecia uma explicação já escrita com fatos. As ligações continuaram a noite toda, a sogra corando, o cunhado implorando, até o próprio Michael, no telefone da delegacia. Nenhum deles obteve resposta. Sarah simplesmente observou o nascer do sol pela janela do apartamento de Lisa. O céu cinzento começava a clarear, e a neve se tornava quase transparente sob os primeiros raios de sol. No reflexo do vidro, seu rosto parecia diferente, mais sereno, mais consciente de seu próprio poder. Era como se naquela noite ela tivesse fechado um ciclo de 7 anos, sem derramar uma única lágrima. "Feliz Ano Novo", murmurou, sem ironia. Sabia que dali em diante, tudo o que viria a seguir dependeria exclusivamente dela. Nos dias seguintes, Sarah agiu com a mesma disciplina que demonstra ao realizar uma cirurgia complexa. Cancelou os cartões de crédito conjuntos, transferiu suas contas poupança, notificou o banco sobre a separação de bens e enviou os papéis do divórcio por correio registrado para a casa dos sogros, juntamente com as malas de Michael. Cada passo foi executado com precisão cirúrgica, não deixando espaço para o caos emocional. Quando Michael finalmente ligou para ela de um número desconhecido, implorando para que o ouvisse, ela simplesmente respondeu: "O advogado explicará tudo." Em seguida, desligou. Não havia raiva, nem alívio, apenas a certeza de ter concluído um procedimento que estava pendente há muito tempo. O escândalo se espalhou como fogo pelas redes locais. Vídeos da prisão circularam acompanhados de manchetes sensacionalistas. Médico preso no dia de Ano Novo após ser flagrado invadindo propriedade privada. Nos comentários, não demorou muito para que os laços familiares fossem descobertos. E logo o nome Darcy se tornou assunto de conversa em cafés e consultórios. Michael foi suspenso do emprego e Amanda, após ser libertada sob fiança, o atacou diante das câmeras na rua. Essa cena selou o fim da farsa. O caso se tornou um exemplo de justiça poética. O homem que vivia de aparências foi exposto, enquanto a mulher que havia suportado em silêncio recuperou sua dignidade sem proferir uma única palavra. Sarah não buscava atenção, nem se escondia. Continuou trabalhando no hospital, cumprimentando a todos com a calma de sempre. Alguns colegas a olhavam com curiosidade, outros com respeito. Ela simplesmente fazia seu trabalho e voltava para casa sem olhar para trás. À noite, em vez de revisar arquivos, permitia-se algo novo: o silêncio. Verdadeiro, sem culpa. Às vezes, sentava-se à beira do rio, com um cobertor e uma xícara de chá, ouvindo o gelo estalando sob os patos. Não precisava de testemunhas além da sua própria paz. Era sua maneira de recomeçar, sem vingança, sem nostalgia, apenas com uma serenidade que ninguém jamais lhe tiraria. Semanas se passaram, e cada dia parecia uma cirurgia de reconstrução, lenta, trabalhosa, mas necessária. Sarah alugou um pequeno apartamento do outro lado do rio e voltou a usar seu nome de solteira,
Soliman. Mudar o nome em seu jaleco branco era mais simbólico do que qualquer decisão judicial. Era sua maneira de lembrar que a vida continuava, mas com novos limites e prioridades. Ela adotou um gato cinza chamado Atlas, um companheiro silencioso que dormia em seus livros de medicina. Aos poucos, a ordem retornou à sua. Não a ordem rígida que ela usava para controlar o caos, mas uma ordem mais humana e livre. Certa tarde, enquanto revisava as imagens armazenadas no sistema de segurança, ela pensou em como tudo aquilo era irônico. Ela havia gravado a traição para se proteger, e agora essas mesmas imagens serviam como uma lição de autocontrole. Foi então que decidiu compartilhar sua história anonimamente em um fórum de experiências reais. Não para se exibir, mas para alertar que a inteligência emocional pode ser a arma mais poderosa. E se você também chegou até aqui, me diga de onde está ouvindo esta história. Às vezes, saber de que lugar do mundo as pessoas estão nos lembra que ninguém está sozinho quando decide se levantar. Depois de escrever aquelas linhas, ela fechou o laptop, serviu-se de um pouco de vinho branco e sentiu que pela primeira vez em muito tempo não devia explicações a ninguém. A publicação se tornou inesperadamente popular. Dezenas de mulheres e alguns homens responderam, compartilhando suas próprias histórias de decepção e controle silencioso. Sarah lia os comentários à noite, em silêncio, sentindo como se tivesse criado uma espécie de teia invisível de compreensão mútua. Ela não respondeu, apenas observou. Era estranho se sentir tão conectada a estranhos depois de anos vivendo dentro de uma bolha emocional. Pela primeira vez, ela entendeu que a dor também poderia ser útil, que a experiência que quase a destruiu agora poderia ser usada para reconstruir outras pessoas. Enquanto isso, Michael tentava negociar uma saída digna com seus advogados, mas tudo conspirava contra ele. A imprensa, os vídeos, depoimentos. Nada podia ser apagado. Sua família, que antes o defendia com unhas e dentes, agora evitava mencioná-lo em público. A mesma casa onde ele havia celebrado sua traição estava legalmente em nome de Sarah, e a justiça lhe garantiu o direito absoluto à propriedade. Foi então que ela decidiu vender o carro de luxo, do qual ele tanto se gabava, e doar o dinheiro para um fundo de bolsas de estudo para jovens médicos. Não por altruísmo, mas por desequilíbrio, transformando o que antes era um símbolo de abuso em uma ferramenta para o futuro. O julgamento terminou 3 meses depois, numa audiência breve, mas intensa. Michael chegou, com o fato amassado e o olhar perdido. Quando o juiz leu a sentença, o rosto dela desabou como um velho edifício a ser desmontado. Sarah não olhou para ele uma única vez. Apenas ouviu a sentença, assinou os documentos e saiu do tribunal, sem dizer uma palavra. Lá fora, uma rajada de vento levantou o seu casaco cinzento e agitou uma madeixa do seu cabelo. Ela não parecia uma vencedora. Parecia uma mulher em paz. O seu advogado estendeu-lhe a mão em sinal de felicitação. Mas ela sorriu com aquela distância educada que só aqueles que aprenderam a não celebrar o óbvio possuem. Nos dias seguintes, as notícias se dissiparam, como qualquer escândalo que deixa de ser rentável para a mídia. Sarah refugiou-se na rotina e, pela primeira vez, começou a dormir mais de 5 horas seguidas. Os pesadelos gradualmente desapareceram, e em seu lugar, surgiu algo diferente. A curiosidade sobre os espaços vazios em sua vida, sobre as coisas que ela havia deixado de fazer para agradar aos outros. Ela começou a pintar, a caminhar ao longo do paredão ao pôr do sol, a cozinhar só para si. Descobriu que sua solidão não era um castigo, mas um terreno fértil onde ela poderia se reconstruir sem a permissão de ninguém. Numa tarde de abril, enquanto organizava alguns papéis em seu novo apartamento, a campainha tocou. Na porta, um homem de cabelos grisalhos e olhar calmo sorriu para ela com certa timidez. Ele se apresentou como James Moscov, o novo vizinho do prédio ao lado. Ele também era médico, cirurgião ortopédico e carregava uma discreta muleta na mão direita. Durante a conversa, ela notou um pequeno alfinete de metal em seu paletó, um distintivo de veterano de guerra. James falava com uma serenidade que não era silenciosa,
mas cheia de histórias que não precisavam ser gritadas. Ele lhe ofereceu ajuda para mover algumas caixas e, a se despedir, deixou seu número escrito em um bloco de receitas. Foi o primeiro gesto humano que a tocou em muito tempo. Nas semanas seguintes, eles começaram a se cruzar com frequência. No elevador, no café do hospital, na loja de conveniência local. Não falavam sobre o passado. Breves olhares e conversas casuais eram suficientes para construir algo novo, sem rótulos ou expectativas. Sarah descobriu que James tinha o mesmo tipo de calma que ela aprendera a cultivar. A calma que não busca preencher o silêncio, mas sim compartilhá-lo. Certa noite, enquanto ele lhe contava uma história sobre seu serviço no exterior, ela percebeu que havia encontrado alguém que também aprendera a sobreviver em seu próprio campo de batalha. Mesmo que os cenários fossem diferentes, o vínculo entre eles cresceu lentamente, como uma cicatriz que cicatriza bem porque não é forçada. Sarah não planejou nem resistiu. Simplesmente aconteceu. James tinha um jeito particular de olhar o mundo, com aquela mistura de gratidão e cansaço de quem sabe o custo de estar vivo. Certa noite, enquanto compartilhavam um jantar simples com vinho barato e música ao fundo, ele disse algo que a marcou. Nem todos os que vencem batalhas voltam ilesos. Ela entendeu então que não precisava de mais explicações sobre seu passado. Ambos carregavam cicatrizes, apenas em lugares diferentes. Daquela noite em diante, ela começou a dormir melhor. Não checava mais o celular antes de fechar os olhos, nem esperava por mensagens que... No hospital, seu desempenho melhorou significativamente. O chefe da cirurgia elogiou seu foco e liderança, sem imaginar que por trás daquela calma havia um renascimento. Sarah concordou em participar de um programa de mentoria para jovens residentes e, em uma das sessões, falou, sem citar nomes, sobre como o autocontrole pode ser uma forma de dignidade. Muitos ouviram em silêncio, ainda com lágrimas nos olhos. Quando ela terminou, um residente disse: "Obrigada por nos mostrar que você pode perder tudo sem se perder." Essa frase ficou com ela por dias. Foi a validação mais honesta que ela recebeu em anos. E não veio do amor romântico, mas da admiração humana. O verão chegou com um ar de renovação. Sarah e James começaram a compartilhar pequenas rotinas, caminhadas matinais à beira do rio, cafés da manhã improvisados no terraço, conversas que se estendiam até a meia-noite. Não havia rótulos, nem promessas. Apenas presença. Ele, com sua formação militar e seu andar lento, aprendera a valorizar o silêncio tanto quanto ela. Às vezes, quando o vento agitava as cortinas e a luz dourada entrava pela janela, ela pensava em como era irônico ter encontrado a calma logo após o caos. Não era o amor que a guiava ainda, mas o respeito mútuo. Aquela sensação de estar ao lado de alguém que não exige nada, que apenas acompanha. Em uma dessas noites, James lhe contou sobre seu trabalho com veteranos que lidavam com traumas invisíveis. Sarah ouviu atentamente, reconhecendo em suas palavras a mesma compaixão que tentava aplicar aos seus pacientes. As feridas mais difíceis de curar, disse ele, não estão na pele, mas na culpa. Ela sentiu sem responder. Naquele instante, ela entendeu que a vida, afinal, não lhe devia explicações. Apenas oportunidades para seguir em frente. Ela pegou a mão dele, não como um gesto romântico, mas como um pacto silencioso entre dois sobreviventes, que de alguma forma se encontravam no mesmo ponto do mapa emocional. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café no terraço, James mostrou-lhe uma pequena caixa de madeira que trouxera de seu tempo no exército. Dentro havia medalhas, fotografias e uma carta escrita por seu companheiro de unidade, que morrera em serviço no Oriente Médio. Sarah leu, respeitosamente, em silêncio. A mensagem falava de lealdade, propósito e de aprender a recomeçar, mesmo quando o medo ainda pesava. Aquela carta a comoveu profundamente porque a lembrou de seu próprio processo. Aquele processo de confiar, novamente, mesmo quando seu corpo ainda tremia. A partir de então, ela começou a ver o passado não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que não doía mais, apenas ensinava. Naquela mesma semana,
ela decidiu voltar para a casa do lago. Não voltava desde aquela véspera de Ano Novo. Dirigiu em silêncio, com um gato dormindo no banco de trás quando chegou. O ar cheirava a madeira velha e neve derretida. A casa ainda era a mesma, mas não era mais a mesma. Abriu as janelas, deixou a luz entrar e caminhou pelos corredores sem rancor. Na cozinha, onde mentiras antes eram servidas, colocou flores frescas. Na sala de estar, acendeu a lareira e deixou o som do fogo preencher o espaço vazio. Era seu refúgio agora. Não um lembrete de traição, mas a prova de que tudo pode ser reconstruído se feito com calma e dignidade. Sarah passou o fim de semana inteiro na casa do lago. Dormiu com as janelas abertas, deixando a brisa da floresta entrar com o cheiro da terra úmida. Cada canto parecia contar uma história diferente, mas não mais sobrecarregada pela tristeza. Na manhã de domingo, escreveu uma carta para si mesma. Não era uma lista de metas, nem uma despedida. Era uma conversa honesta. Você não se perdeu, escreveu. Apenas se reinventou no silêncio. Dobrou a folha de papel e guardou a Nilma Gouveia, junto com as chaves da casa antiga. Aquilo, pensou, era o símbolo da sua verdadeira vitória. Não ter destruído nada, apenas ter aprendido a deixar ir. Ao retornar à cidade, tudo parecia mais leve, o trabalho, a guarda, até o trânsito. Às vezes, as pessoas a cumprimentavam na rua ou no hospital, com admiração, lembrando-se vagamente do escândalo do inverno anterior. Ela respondia gentilmente, mas sem explicações. Não precisava mais justificar sua história, nem corrigir a versão dos outros. Ela havia compreendido que cada um interpreta as ruínas de acordo com sua própria experiência. À noite, quando a insônia tentava retornar, olhava o reflexo da lua no rio e se lembrava daquela frase que seu advogado lhe dissera: papel apaga fogo. Mas também descobrir algo mais profundo. A paz, quando chega, não faz barulho. No final do verão, Sarah foi convidada para uma conferência sobre ética médica na universidade local. Ela aceitou, apesar de ter evitado o palco por anos. Em sua apresentação, ela falou sobre o autocontrole como ferramenta para a tomada de decisões, não para a repressão. Seu discurso foi sóbrio, mas honesto. Ela contou, sem citar nomes, menos como havia aprendido mais sobre a natureza humana fora da sala de cirurgia do que dentro dela. Às vezes, disse ela, as feridas que não podemos ver nos ensinam a operar com mais precisão as feridas que podemos curar. A plateia explodiu em aplausos, não por sua eloquência, mas por sua autenticidade. Muitos a abordaram depois para agradecer por colocar em palavras o que tanto sentiam e não sabiam explicar. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou um pequeno envelope na caixa de correio. Era de James. Dentro, havia uma fotografia que ele havia tirado, o reflexo deles na vitrine do café, onde costumavam tomar café da manhã. No verso, um breve bilhete. No fim das contas, sobreviver é encontrar beleza, até mesmo naquilo que dói. Sarah sorriu. Guardou a foto em um livro de anatomia, que não abria mais com frequência, e se serviu de uma taça de vinho. Olhou pela janela e pensou que a vida, quando vivida com atenção plena, tem um jeito estranho de recompensar a resiliência, não com prêmios ou romances perfeitos, mas com calma, uma calma conquistada com muito esforço, como uma sutura que finalmente cicatriza direito. Com o passar dos meses, seu vínculo com James se fortaleceu naturalmente, sem depender de promessas ou rótulos. Havia confiança, um senso de compreensão e, acima do tudo, um respeito silencioso. Ele a convidava para reuniões com ex-companheiros de serviço, homens e mulheres que compartilhavam histórias marcadas por perdas e resiliência. Sarah ouvia atentamente. Via-se refletida neles, mesmo que suas batalhas fossem diferentes. Ela entendia que a guerra nem sempre é travada em trincheiras. Às vezes, acontece na intimidade, em pequenas decisões, em aprender a dizer não quando antes tudo era assim. Essa compreensão a aproximou de James, mas acima de tudo, a aproximou de si mesma. Num fim de semana, decidiram ir juntos a um retiro para veteranos e profissionais de saúde que trabalham com traumas. Naquele lugar, cercado por pinheiros e lagos,
reinava um silêncio quase sagrado. Durante uma das atividades, os participantes compartilharam algo que haviam perdido e algo que haviam conquistado. Quando chegou a sua vez, Sarah disse: "Perdi o hábito de esperar que os outros validassem o meu valor, e ganhei a capacidade de escolher a minha paz acima de tudo." Houve um longo e respeitoso silêncio. James, ao seu lado, pegou-lhe na mão. Ela sentiu que esta era a sua maneira de brindar, não por vingança ou triunfo, mas por desequilíbrio. O outono trouxe folhas douradas e um ar diferente, como se cada canto da cidade respirasse renovação. Sarah retomou o hábito de escrever, desta vez não para documentar a dor, mas para registrar o que havia aprendido. Ela preencheu cadernos com reflexões sobre controle, perda e renascimento. Sua história. Antes, um segredo. Começou a circular entre estudantes de medicina como um exemplo de inteligência emocional em tempos de crise. Alguns a chamavam de a médica que planejou sua própria liberdade. Ela riu ao ouvir isso. No savia como uma heroína, apenas como alguém que se cansou de sobreviver pela metade e escolheu viver em paz. Numa noite chuvosa, enquanto James cozinhava e o aroma de alecrim enchia o apartamento, Sarah reabriu o fórum onde havia compartilhado sua história meses antes. Ela a leu com distanciamento, como se fosse a história de outra pessoa. Então, fechou a tela Service de uma taça de vinho e foi ajudar James a pôr a mesa. O som da chuva contra o vidro era tudo precisavam para saber que o passado finalmente se tornara algo distante e benigno. Com o tempo, a história de Sarah deixou de ser uma lembrança dolorosa e se transformou em uma espécie de bússola interna. Ela não se importava mais em falar sobre o passado, embora o fizesse apenas quando pudesse ser útil. Em uma entrevista para uma publicação médica, ela mencionou que inteligência emocional deveria ser ensinada tanto quanto anatomia, porque ambas salvam vidas de maneiras diferentes. Seu tom não era de vingança, mas de maturidade. Ela havia aprendido que nem sempre se trata de ganhar ou perder, mas sim de decidir quais partes de si mesma merecem ser protegidas. Essa entrevista foi compartilhada milhares de vezes, e embora recebesse mensagens de admiração, nunca se deixou levar pela vaidade. A dela não era sobre fama, era sobre equilíbrio. Em dias tranquilos, Sarah continuava a visitar a Casa do Lago. Mantinha menos a impecável, mas não mais como um museu do passado, mas como um espaço de vida. Lá, organizava encontros com jovens, médicos que passavam por separações ou pressão familiar, ensinando-os a permanecer firmes sem perder a humanidade. Nas paredes, pendurava novas fotografias, paisagens, rostos, nasceres do sol. Nenhuma delas demonstrava tristeza. Era como se cada quadro dissesse silenciosamente: "Isto também passou, e eu ainda estou aqui." Certa tarde, enquanto observava as folhas caírem na água, percebeu que sua vingança nunca fora para destruir, mas para curar. E curar, pensou ela, também é uma forma de justiça. No inverno, a Casa do Lago estava coberta de neve novamente. Sarah acendeu a lareira e colocou uma pequena caixa de madeira sobre a lareira. Dentro, guardava sua aliança de casamento, o relatório do detetive e uma chave antiga. Não como troféus, mas como lembranças. Sentou-se em frente à lareira com um cobertor, o gato dormindo em seu colo. No silêncio, ouviu a madeira ranger e sentiu uma paz profunda. Pensou em tudo o que havia perdido, mas também no que havia conquistado: respeito próprio, serenidade, propósito. Não temia mais a solidão. Abraçava menos-a como um casaco em um dia frio, sabendo que a protegia sem sufocá-la. James chegou mais tarde com pão fresco e uma garrafa de vinho. Não trouxe flores nem grandes gestos, apenas presença. Jantaram em silêncio, observando as chamas refletirem no vidro. A certa altura, ele olhou para ela e disse: "Sabe, o que admiro em você? Que você nunca precisou gritar para ser ouvida." Ela sorriu. Era verdade. Seu maior triunfo não foi o escândalo, nem a justiça, nem a exposição. Foi ter permanecido calma em meio ao caos. Porque às vezes ela entendia: a maior força está no controle, não na explosão. Naquela noite tranquila, ela entendeu que o amor se retorna,
Só faz sentido quando não dói mais. Os anos seguintes passaram sem incidentes, e isso, para Sarah, foi o maior presente. Ela continuou operando, ensinando e, ocasionalmente, viajando com James para conferências ou curtas escapadas nas montanhas. Eternidades não eram prometidas. E Ron? Escolhidas a cada dia, com a calma de quem já conhecia o preço do caos. Em sua mesa, ao lado do microscópio cirúrgico, ela guardava uma pequena pedra lisa e redonda do lago. Era seu amuleto silencioso, um lembrete de que a força nem sempre é gritada. Às vezes, é respirada. Quando os jovens médicos lhe pediam conselhos, ela sempre respondia da mesma forma: não tente se vingar rapidamente. Tente se entender primeiro. A clareza é a vitória mais pura. Numa tarde de outono, ela recebeu uma carta. Inesperada. Vinha do hospital onde Michael trabalhava. Era um pedido formal de referência, pois ele estava procurando emprego em outro estado. Sarah leu a carta 2 vezes e a colocou sobre a mesa. Não sentiu raiva nem pena. Escreveu apenas uma linha simples: conheço suas habilidades técnicas, mas não sua capacidade de responsabilidade pessoal. Assinou e enviou sem mais delongas. Ao fechar o envelope, compreendeu que aquele pequeno gesto era seu encerramento definitivo. Não precisava apagar o passado, tudo. O que precisava era dar um fim elegante a ele. Quando dezembro chegou, Sarah decidiu comemorar as festas na casa do lago, desta vez sem medo das lembranças. Decorou o pinheiro com luzes brancas, tocou uma música suave e preparou um jantar simples. À medida que a manhã noite se aproximava, saiu para a varanda com um cobertor e uma taça de vinho. A neve caía lentamente, iluminada pela lua e no silêncio. O único som que ouvia era o estalar do gelo no lago. Pensou em quanta coisa havia mudado em 1 ano. Não era mais a mulher que precisava testar lealdades, mas alguém que entendia seu próprio valor. Aquele momento, tão simples, foi sua verdadeira vitória. Ergueu a taça para o céu e sussurrou: a calmaria depois da tempestade. James chegou logo depois, usando um chapéu ridículo e um sorriso que derretia a neve. Ele carregava um pequeno presente embrulhado em papel pardo. Ao abri-lo, Sarah encontrou um pingente em forma de bisturi, minúsculo e prateado. Para que você nunca se esqueça de que o controle também pode curar, disse ele. Ela o abraçou sem dizer uma palavra. A lareira reacendeu, e pela primeira vez, Sarah não sentiu vazio nem saudade. Apenas gratidão. Ela observou as chamas se refletirem nos olhos dele e soube que a vida, com todas as suas reviravoltas, lhe havia devolvido algo mais valioso do que o amor: a capacidade de escolher a paz e permanecer ali, sem pedir permissão. Os dias seguintes foram tranquilos, como se a vida tivesse se organizado para não perturbar sua serenidade. No hospital, os plantões transcorriam sem incidentes. Os pacientes a cumprimentavam calorosamente, seus colegas a respeitavam não apenas por sua habilidade, mas também pela calma com que encarava tudo. Alguns diziam que havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de firmeza e compaixão. Sarah não buscava entender, simplesmente aprender a viver sem drama, aceitando que a estabilidade também pode ser emocionante, se a pessoa a merece. Todas as manhãs antes de as cirurgias, ela passava a mão no pingente de prata que James lhe dera. Era seu ritual silencioso, sua maneira de lembrar que tudo que vale a pena exige tempo, paciência e coragem. Certa noite, enquanto caminhava à beira do rio, ela parou para olhar seu reflexo na água. As luzes da cidade tremeluziam, e o vento soprava com um murmúrio quase humano. Ela se lembrou daquele 10, no hospital, da notificação no celular, da imagem que mudara tudo. Sorriu sem tristeza. Obrigada, murmurou. Não a ninguém em particular, mas a própria vida, por tê-la forçado a acordar. Ela entendeu que às vezes a traição é apenas uma forma brutal de redirecionamento, e nesse simples pensamento encontrou consolo. Caminhou lentamente para casa, enquanto a neve começava a cair novamente, como se o mundo insistisse em lavar tudo o que um dia machucara.
Meses depois, Sarah decidiu escrever uma última publicação no fórum, onde havia compartilhado sua história. Não era uma continuação, mas um encerramento. Ela intitulou o texto Quando o Silêncio se Torna Liberdade. Contou como a calma substituiu o barulho, como a autoconfiança se tornou sua única bússola. Não mencionou nomes, datas ou feridas, apenas lições aprendidas. Nas primeiras horas, a publicação se encheu de comentários. Pessoas do mundo todo agradecendo por suas palavras, compartilhando seus próprios renascimentos. Ela os leu com um sorriso discreto e escreveu uma única resposta: você não precisa de vingança para se curar. Apenas permaneça firme até que a dor perca a voz. Então, desligou a tela, respirou fundo e olhou para o nascer do sol que entrava pela janela. A história de Sarah Soliman não terminou com um escândalo ou um novo amor, mas com algo mais profundo: a retomada do controle sobre sua própria vida. Sua casa no lago ainda estava de pé, seu casaco branco pendurado no mesmo cabideiro todos os dias. E seu olhar, mais sereno do que nunca, refletia a paz de quem aprendeu a escolher suas batalhas. Enquanto o sol dourava o horizonte, ela refletia que a verdadeira justiça nem sempre ocorre nos tribunais, mas dentro da alma. Fechou os olhos e sorriu. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque, finalmente, tudo estava em ordem.